Irmãos, Igreja de Cristo, nós vamos começar nesta manhã a quinta aula deste trimestre, cujo título diz Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Lição de 3 de maio de 2020. Nós vamos iniciar. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade que nos concede esta manhã e agradecer aos superintendentes da igreja, na pessoa do Ivan e do irmão Cleito. Glórias a Deus. Iniciemos com uma breve oração. Bendito e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça, Deus, nesta manhã, para meditarmos mais uma vez, Senhor, numa porção da Tua Palavra. Pai bendito, enquanto nós falarmos, uma outra voz se faça ouvir, a voz do Teu Espírito Santo ministrando o entendimento em cada coração. Amém. Igreja, a verdade prática dessa lição, ou melhor, o texto áudio dessa lição, está em Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. A verdade prática vai dizer: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Somente nessa verdade prática nós vamos encontrar um breve resumo dessa lição com 4 dádivas de Deus ofertadas ao pecador: perdoados e salvos, libertos, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Esta revista da lição bíblica do trimestre, ela tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica rápida, somente 2 versículos, porque o tempo é curto e nós precisamos resumir o tempo, remir o tempo, aproveitar o tempo. Não, nós vamos apenas ler o verso 4 e o verso 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, que é o mesmo do texto áureo. Pois bem, no esboço desta aula, os autores da revista, eles e todos nós concordamos, vamos dividir em 3 fases essa lição. 3 fases. Porque há um esboço, um compêndio que vai mostrar o resumo desta aula, Isto é, para uma melhor didática e uma melhor compreensão. Paulo vai tratar da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Dos versículos 1 a 3, Paulo faz uma explanação de como éramos, como nós andávamos e como o mundo anda sem Cristo. Ele vai falar de como nós caminhávamos sem conhecer a Deus. Depois, no verso 4 ao 7, Paulo vai tratar da ação de Deus, como um Deus maravilhoso se importou comigo, ofertando uma salvação gloriosa na pessoa de Cristo Jesus. E depois, no versículo 8 ao 10, nós vamos aprender que a nossa salvação foi uma dádiva de Deus, não foi por obras, como muitos pensam que por muito fazer, por ter algum cargo, por trabalhar em algo da igreja, ele possui uma salvação diferenciada. Não, não é por obras. Salvação não é, ela faz parte da graça de Deus. E o texto áureo que nós lemos, ele resume tudo isso que nós falamos.
Pois ele diz que Deus é riquíssimo, é um superlativo, é muito mais do que rico. É riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como expressar essa tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estávamos mortos em nossas ofensas. Vai falar da nossa condição humana, como que nós vivíamos. E Paulo vai falar que ele, Deus, nos vivificou, tornou a dar vida. Isto vai falar de dois atributos de Deus. Quais são? Entre vários: a misericórdia e o amor para com o homem no pecado. Em Lamentações, no capítulo 3 de Lamentações, e o versículo 22 e 23 deixa claro quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Ou seja, muitos pregam que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus ela é eterna e subsistente. O que se renovam são as suas misericórdias, que está lá em Lamentações. Então fica claro a situação da humanidade sem Deus. Estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados. Morto não tem vida. Morto não tem vida, ele está inerte. E qual a causa da morte? A Bíblia vai dizer: ofensas e pecados. O que são ofensas? São um passo em falso em direção a Deus. E pecado é como você errar o alvo. E tudo isto de uma forma consciente, deliberada. Então Paulo, ele trata aqui da natureza decaída do homem. Ou seja, morte espiritual e moral. Nós vamos constatar isso na leitura da Santa Ceia, quando Paulo disse: por causa disto, pecado, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem espiritualmente. Glórias a Deus. Então o pecado, ele separa o homem de Deus. É uma barreira, uma parede que separa o homem de Deus. Nós vamos ver isso em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, quando Deus, falando pelo profeta, diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão e separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então isto é grave. O pecado, como uma parede, impedia que nós tivéssemos acesso a Deus, as nossas ofensas e os nossos pecados, como está aqui no subtópico 2. É interessante a maneira como Paulo vai dizer: andaste segundo o curso do mundo. É interessante que Paulo vai colocar uma trajetória na vida. A vida do crente antes dele receber esta graça, antes da conversão. No outro tempo andaste como? Segundo o curso do mundo. Qual é o curso do mundo? É a filosofia do mundo, que está na corrupção, que eles acham a normalidade, está na lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo indevidamente, está na imoralidade, em valores corrompidos. Veja na revista aqui no tópico 2.1, quando diz: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furtos e mentira. Uma constatação da pessoa não salva. A igreja ela foi chamada para ser diferente. A eclésia ela foi chamada de fora para dentro, do mundo para uma comunidade santa. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra.
Outra maneira como nós andávamos, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é este príncipe? É Satanás. Andávamos influenciados pelos costumes deste mundo, por magias, espiritismos, horóscopos, crueldade, maldade. Tudo isto fazendo a vontade do diabo, como Jesus disse, porque ele é mentiroso desde o princípio. Em terceiro, Paulo diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é, inclinação para fazer o mal. Concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desordenado da carne, contrário à vontade santa de Deus. E com isto, Paulo diz que nós nos tornamos filhos da ira. Em Romanos 6, 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário de tudo isto era a morte. E se a aula terminasse aqui agora, haveria uma pergunta que não quer calar. Qual é essa pergunta? É a pergunta que o escritor aos Hebreus faz. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glórias a Deus. Mas no subtópico 2, nós vamos ver como esta graça chegou até nós. Diz o texto que fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, que vai tratar da ação de Deus para resgatar a humanidade, isto é, os versos 4 ao 7. A parte de Deus para nos livrar da ira futura. Como? Primeiro, pela misericórdia e o amor divino. O que é misericórdia? É um ato que implica na compaixão humana com uma pessoa indigna. É algo que parte de dentro do coração, como partiu do coração de Deus. Glórias a Deus. Está lá, como nós lemos em Lamentações de Jeremias. Em Romanos 32, Paulo vai dizer que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, isto é, todo aquele que nele crê. E é interessante nesta aula que se Paulo inicia este versículo, que estávamos mortos, agora ele diz que o amor de Deus nos alcançou e nos vivificou, isto é, nos deu vida novamente. Isto faz uma referência ao vale de ossos secos do capítulo 37 de Ezequiel, onde o profeta profetiza e os ossos ganham vida. Ele nos vivificou em Cristo, juntamente com Cristo. A palavra juntamente indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios que concedeu a Cristo. Quais benefícios? Como? Primeiro, ressurreição espiritual. Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Segundo benefício, a vida eterna. E o terceiro benefício, o galardão no céu. Isto faz parte da abundante riqueza da graça de Deus, como está lá em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos seremos vivificados em Cristo. E andando para o final deste resumo rápido da lição, nós entramos no último tópico que vai falar: a salvação não vem das obras. E nós vamos aqui compreender os versículos do 8 ao 10, que a salvação ela é eminentemente pela graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, o dom gratuito de Deus. O que entenda que graça é uma oferta que Deus fez para a humanidade. Nós não merecíamos, não há nada que eu fiz, que eu faça ou que possamos fazer para ser salvo. Aliás, para dizer que não há nada, uma coisa que nós podemos fazer: aceitar esta oferta. Para isso, Deus nos concedeu o livre arbítrio de aceitarmos esta oferta. Ora, se a salvação ela é pela graça, onde então ficam as obras? Irmãos, a obra é o resultado da salvação. Quando o crente, agora salvo por Cristo Jesus, ele vai fazer a obra de Deus.
e a salvação se completa. Por que você acha que eu estou aqui ensinando de manhã? Por que o pastor toma conta de um trabalho na igreja, os dirigentes de trabalhos, do ciclo de oração, mocidade, adolescente, os porteiros? Por que há uma obra na igreja? Porque nós somos salvos. Isto é o trabalho da obra, porque Cristo tornou a salvação completa. E quando ele tornou completa, ele nos traz 3 benefícios imediatos dessa salvação. Quais são? Primeiro, o benefício da redenção. O que é redenção? É a libertação por meio de um preço, de um resgate. Fomos libertos pelo sangue de Cristo, pagos pelo seu sangue. Primeiro a Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira de viver, ou seja, do jeito que você estava, mas com o precioso sangue de Cristo. Segunda bênção da salvação, a reconciliação, isto é, Cristo restabeleceu a comunhão do homem com Deus. Paulo disse que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Olha que coisa gloriosa! Um Deus santo e glorioso, estendendo as suas mãos para a humanidade e se reconciliando com o mundo. Não havia necessidade disso. Deus não precisava se reconciliar com o mundo. Mas o texto diz, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus nos reconciliou. E o terceiro benefício, a propiciação. Isto é, Cristo tornou-se propício. Ele se ofereceu como resgate, como preço em nosso lugar. Ele mesmo disse isso, que ele veio para dar a sua vida por nós. Em João, no capítulo 2, verso 2, João disse que ele, isto é, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, todo aquele que nele crê será salvo, não será condenado. É preciso que nós creiamos no Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário que nós aceitemos esta obra salvífica. Começa quando nós éramos pecadores, quando nós andávamos em trevas. Entra Deus com a sua oferta maravilhosa. Ofereceu Cristo pelo resgate da nossa vida espiritual. E termina dizendo que as obras são um fruto do teu cristianismo. A obra é resultado da salvação. Porque toda pessoa salva, ele muda de vida, ele nasce de novo. Quando o texto diz que Cristo nos vivificou, ele nos deu nova vida. Ou seja, não somos mais a velha criatura. Eu não acredito em crente que diz que é crente e continua a mesma coisa que ele era lá fora antes de ser crente. Todas as pessoas que tiveram um encontro com o Evangelho de Cristo, ele foi vivificado. Se ele fazia tal coisa que era errado e condenado pelas Escrituras, agora ele não faz mais. Se ele se vestia de tal maneira, não se veste mais. Se ele fazia coisas erradas quando ele era uma criatura, agora ele não faz mais. Porque ele foi vivificado. Agora ele fará as novas, ele terá uma nova vida. Em Cristo fará obras em Cristo Jesus. A conclusão da revista, ela deixa claro quando ela diz, na sua conclusão, glórias a Deus, diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Esta gloriosa salvação nos foi concedida
independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Ficamos com esta palavra resumida, mostrando a gloriosa obra da salvação em Cristo Jesus. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, ó Deus, nesta manhã, pelo resumo, Senhor, pela essa pequena explanação da Tua palavra, mas que ela venha, Senhor, trazer o entendimento ao coração de Teus filhos, de todo aquele que tiver acesso a esta palavra, e que Teu Espírito Santo possa ministrar de forma mais gloriosa no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.